Quero já de imediato conversar, pensar um pouquinho com vocês, algo que o Papai do Céu tem inquietado o meu coração há algumas semanas. Como foi anunciado aqui toda quarta-feira, às 21h30, nós temos a nossa sala de crescimento e está sendo algo muito bom, ao qual estamos abordando alguns tópicos que estão mexendo com o coração, estão mexendo com a mente. Isso é bom, isso é louvável, porque nosso principal poder é a mente, é o cérebro. A gente não tem noção do tamanho que a nossa mente tem, do tamanho do poder que a nossa mente tem. E quando recebi essa oportunidade de ministrar a igreja nessa noite de hoje, quero compartilhar com vocês um versículo, um versículo que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero apenas mexer com a tua mente. Quero apenas mexer com o teu coração. Quero apenas levar você a olhar para dentro de você. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso ministra muito e é pesado da gente ler esse versículo. É pesado da gente ler esse versículo porque é um mandamento no modo imperativo, como diz ali o segundo mandamento que Deus nos dá. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas já com essa frase no teu pensamento, eu quero passear na Bíblia Sagrada em alguns versículos que nos levem a amar. Alguns versículos que nos levem a exalar o amor de Jesus. Porque a gente sabe que um dia Jesus vai voltar. A gente sabe que os campos já estão prontos. Poucos são os ceifeiros. Algo muito mágico, isso ministra ao meu coração, porque essa semana indo para o serviço, olhando as lavouras de trigo, lavouras a se perder de vista, tudo aquilo prontinho para colher. E isso ministrou ao meu coração. Quando eu olhei aquela imagem, olhei aquela cena, ministrou forte ao meu coração. Tudo aquilo está para colher. A palavra de Deus diz que os campos já estão prontos e poucos são os ceifeiros. Eu olhando aquela imagem, aquela lavoura a perder de vista, a semente pronta para ser colhida. E não tinha nem uma colheitadeira naquele momento, não tinha nem uma ceifa para colher naquele momento. E se chega a se perder toda aquela lavoura. E a palavra de Deus diz que os campos já estão prontos e poucos são os ceifeiros. Ame o seu próximo como a si mesmo. O tópico dessa mensagem dessa noite de hoje é algumas frases do livro ao qual estamos comentando na quarta-feira. O título do livro, para quem quiser ler, é Uma Vida com Propósito. Muitos que aqui estão já conhecem alguns tópicos que eu vou abordar aqui. E o primeiro tópico é: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Quero te fazer lembrar que um dia tu aceitou o convite de aceitar Jesus na tua vida. Quero te fazer lembrar que um dia tu aceitou o convite de vir à igreja. E se você veio 1, 2, 3 vezes, é porque você se sentiu especial. É porque você foi bem tratado. É porque a palavra de Deus chegou suavemente no teu coração. É porque a presença de Deus está te ajudando na tua vida. E o primeiro tópico: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Algumas convicções que estamos grudados, vou usar esse termo, na presença de Deus, se encontra em João 15:5, apenas a parte A. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Outro versículo que nos dá uma convicção que estamos conectados com Deus se encontra também em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Mas esses versículos são apenas alguns lembretes para nós ir mergulhando pouco a pouco na nossa comunhão com Deus.
Esses versículos são apenas uma injeção na minha e na tua mente, para nós entendendo o tamanho da conexão que temos com Deus quando estreitamos o nosso relacionamento com Deus. E alguns benefícios, alguns tópicos eu quero comentar com vocês, que ministrou muito ao meu coração. Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Como todos os leitores da Bíblia que aqui estão, todos os conhecedores da Bíblia Sagrada que aqui estão, a Bíblia toda nos revela na história de Deus formando. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Eu costumo dizer que quando eu estou escrevendo meus rabiscos aqui, eu não consigo controlar minha mão, porque eu escrevo algumas palavras que entram de choque no meu coração, cara. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo. Essa palavra honrá-lo, Deus puxou as duas orelhas, me chacoalhou, me balançou inteiro. Honrá-lo, honrar a Deus, honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que todos aqui conhecem, que não foi ficção, não foi cena da Globo, não foi cena da SBT, não foi cena da Record. Foi algo bem real. Honrá-lo e reinar com ele para sempre. Se você escolheu agradar a Deus, não tem por que temer, pois está escrito em 1 João 4,4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Deus dá um imenso valor aos relacionamentos. O próprio Deus é amor, por isso valoriza os relacionamentos. Todos nós sabemos a importância do relacionamento. Estou falando aqui para casais, estou falando aqui para futuros namorados, estou falando aqui para namorados, estou falando aqui para pessoas, para filhos que amam os seus pais, para pais que amam os seus filhos. E todos vocês sabem a importância de um relacionamento, todos vocês sabem a importância de um diálogo com Deus. Todos vocês sabem a importância que Deus dá quando a gente se relaciona com Ele. E Ele nos honra, ao qual Ele se inclina para nos ouvir. Ele se inclina para atender aquele Lucas falho, aquele Léo que às vezes dá uma balançada, aquela Josiane que às vezes pensa algo que não é de pensar. Apenas alguns exemplos. A palavra de Deus dá ênfase ao amor em todos os relacionamentos. Benefícios dos que fazem parte da família de Deus. Porque a gente geralmente espera ganhar alguma coisa quando está na presença de Deus. O ser humano é necessário disso. Tem que pegar para te ter uma noção que eu quero um telefone, eu tenho que pegar um telefone na mão. Eu quero um livro, eu tenho que pegar um livro na mão. O ser humano tem que ver para crer. Não pode crer para depois ver. E isso eu quero representar para vocês, benefícios dos que fazem parte da família de Deus. O plano de Deus é levar-nos para a sua família. Deus identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho, Espírito Santo. As três pessoas da Trindade têm um relacionamento amoroso que excede a compreensão humana. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna o nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. E todos aqueles que têm a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador se tornam nossos irmãos, irmãs, membros do mesmo corpo. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai e nós nos tornamos seus filhos. Eu e a Josiane temos o costume de escutar uma canção ao qual me falha o nome do autor e me falha toda a letra da canção. Mas um tópico da canção ao qual ela abrange que o ser humano, quando não conhece Deus, falha, erra, toma decisões as quais vai de fracasso.
toma decisões as quais não agrada a Deus, toma decisões as quais não agrada a sua família, as pessoas do seu redor. E na música, na canção, é mencionado quando a pessoa aceita Jesus e se torna igual uma criança mimada, que se alguém me beliscar, eu conto reto para o meu pai. Se algo está errado na minha vida, eu corro e conto para o meu pai. Se eu preciso de uma decisão, eu corro e conto para o meu pai. E confesso para vocês que eu tenho enchido os ouvidos de Deus de coisa. Eu estou correndo e contando tudo para o meu pai. Chega de encher os ouvidos da Josiane. Mas eu estou correndo e contando tudo para o meu pai. Para agradecer, para pedir. Porque Deus... Imagina, meu querido, Deus conversando contigo. Imagina no trabalho, aonde tu anda. Se imagina conversando com Deus. E a tua mente tem capacidade para isso. Imagina assim, tu pedindo uma decisão para Deus e de imediato essa decisão chegando até ti. Você acha que Deus não se agrada disso? Você acha que Deus não dá valor para esse estreitamento de relacionamento? E eu quero dizer para vocês, se tornem que nem crianças mimadas. Corram para Deus e perguntem para Ele, agradeçam a Ele, peçam para Ele. Porque Ele é Deus e é um Deus de relacionamento. A palavra de Deus diz que Ele curva para ver a terra. Então Ele espera que os escolhidos dEle conversem com Ele, dialoguem com Ele, estreitem a sua amizade. E todos nós aqui sabemos como fazer isso. Lendo a palavra, tendo um TSD, lavando a louça. Confesso para vocês que eu troquei as minhas madrugadas pelo momento de lavar a louça. É algo assim que eu levo umas 2 horas lavando a louça. Mas aquilo é bom demais, cara. Eu coloco um fonezinho de ouvido no meu ouvido ali, boto uma canção assim, ao qual é algo extraordinário. Estreitamento de relacionamento. É Deus. E Ele almeja que a gente converse com Ele. Ele almeja que a gente tenha um relacionamento puro, limpo e verdadeiro. Porque Ele quer que a sua vontade, a vontade de Deus para conosco é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo de Deus habita em nosso meio, para que a família de Deus não se disperse, não se desespere, não erre o caminho da salvação. A convicção disso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nosso meio, para que a família de Deus não se disperse, não se desespere, não erre o caminho da salvação. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, queridos, como eu já falei no comecinho, a nossa mente humana tem um poder ao qual a gente não tem noção do tamanho desse poder. Segundo tópico que eu quero abordar com vocês, os benefícios de fazer parte da família de Deus. O grande benefício é termos a segurança que somos amados com amor ágape, verdadeiro, eterno, incondicional e completamente extravagante. O Espírito Santo de Deus nos consola a cada dia. A Bíblia afirma, porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiros de Deus. Filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nada mais, nada menos que Deus ministrando os nossos corações. Outro benefício é a segurança que Deus suprirá todas as nossas necessidades, conforme está escrito. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. O grande benefício é a segurança da herança futura, a vida eterna. Algo muito pesado quando se fala em vida eterna, porque para
executar esse passo, a gente tem que tombar aqui na terra. A gente tem que morrer aqui na terra. E confesso para vocês que nós, cristãos, poucos estão preparados para enfrentar essa porta, vamos dizer assim, de morrer. A gente almeja a vida eterna. A gente almeja um relacionamento com Deus na vida eterna. A gente quer ir para o céu. Mas quando a morte vem ao derredor, ao qual ceifa conhecidos teu, ceifa as pessoas do teu relacionamento, você se pega pensando assim: ela existe, é de verdade, a falta, aquele passo que ninguém quer dar, aquela dor que ninguém quer sentir. E isso dói, porque somos humanos e temos sensações. Mas é algo muito mágico, porque a gente costuma orar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A gente costuma orar que seja feita o que apraz a Deus e não a nós. E daí a gente pergunta: por que morrer? Por que morreu? Por que tem que fazer isso? Por que tem que passar por essa dor? Deus almeja um relacionamento conosco. A palavra de Deus diz, e já foi citado nessa noite aqui, que somos luz do mundo e sal da terra. Somos conhecedores da Bíblia Sagrada. Estamos tendo acesso a um aprimoramento de relacionamento com Deus, ao qual nos é mastigada a palavra de Deus muitas vezes. Deus nos faz pensar que Ele quer que a gente leve uma boa nova, um bom testemunho, leve uma luz na escuridão. E esse benefício da segurança da herança futura, a vida eterna, é necessário, queridos, a gente nos olhar e ver como estamos vivendo cada segundo. Não vou nem dizer a cada hora, a cada segundo, porque tudo é rápido demais, tudo passa muito ligeiro, e eu ministro isso para mim mesmo. Eu falo isso para mim mesmo nessa noite. O que estamos fazendo de cada segundo da nossa vida? De que maneira estamos aproveitando cada segundo da nossa vida? Somos e devemos ser um farol. Um farol, todos conhecem, para ele brilhar, para ele dar uma direção para uma pessoa, para uma sociedade. Ele tem que estar com os vidrinhos dele bem limpo, porque senão ele vai dar aquela luz meio ofuscada, ele vai dar aquela luz meio opaca, ele vai dar aquela luz assim, meio que sem certeza de confiança. Ai, será que aquilo lá é um farol ou é uma casa? Será que aquilo lá é um farol ou é uma fogueira que pode vir um vento e se apaga? Lembrando, queridos, devemos analisar de que maneira estamos aproveitando cada segundo da nossa vida. Lembrando que Deus é um Deus de relacionamento, ao qual Ele está disposto a nos orientar, ao qual já falei nessa noite, quando o aceitamos, Ele nos considera como filhos. E qual é o pai que não quer orientar um filho por um bom caminho? Qual é o pai que não quer fazer o possível para limpar todo o perigo, toda a decisão ruim da vida do filho? E às vezes, por que será que a gente erra? E às vezes, por que será que a gente toma uma decisão errada? E às vezes, por que será que a gente pisa num buraco, trupica e quase cai? Lembrando que quando aceitamos a Deus, Ele nos considera como filhos. E reforça: qual o pai que não quer um maravilhoso caminho para o seu filho? Vamos pensar nisso. O grande benefício é a segurança da herança futura, a vida eterna, que abrange o fato de que seremos levados para estar com Deus para sempre. Seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Enfim, os herdeiros de Deus são mais ricos do que possam imaginar.
A prova disso, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para aqui um pouquinho. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, eu não sei quem é que vai escutar essa palavra nessa noite. Mas a palavra de Deus nos afirma que Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então isso significa que ainda resta uma esperança. Isso significa que tu ainda tem oportunidade na tua vida. Isso significa que tu ainda tem tempo na tua vida. Então não perca os segundos da tua vida. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardará nos céus para vós. Terceiro tópico que eu quero pensar com vocês. O maior privilégio da vida, Hebreus 12, 11. O maior privilégio da vida, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitados por ela. Pois tanto o que santifica como o que é santificado, todos vêm de um só. Portanto, essa verdade maravilhosa deve penetrar em nosso entendimento, resultando em uma convicção de amor, misericórdia, compaixão em cada relacionamento com nossos irmãos, com Deus, com o Papai do Céu. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e privilégio que se pode receber. Como eu costumo dizer, quando estou escrevendo, às vezes eu mesmo tomo um choque. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e privilégio que se pode receber. Queridos, eu quero fazer nós pensar nessa noite. O tamanho desse privilégio, ao qual sabemos que Deus formou aquele bonequinho, soprou nas suas narinas, fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Todos aqui conhecem essa história. Deus formou aquele bonequinho com as curvas, Deus colocou o fôlego de vida, automaticamente alguns pensamentos, sensações. Então, dá para a gente pensar que Ele é o nosso fabricante, né? Não precisa responder em voz alta, mas dá para a gente pensar nisso. E esse privilégio é tão bom que eu, Lucas, aprendi a orar diferente e quero dar essa orientação para vocês. Principalmente, eu faço essa experiência quando estou com alguma dor em algum lugar do meu corpo. Na perna, no braço, na cabeça, na orelha. Eu não peço para os outros orar para mim. Claro, é importante, é legal, isso é bom também. Mas a palavra de Deus nos diz para a gente entrar no nosso quarto e orar em secreto. Eu chego para Deus e digo: Deus, Tu formou esse corpo de 60 e poucos quilos. Tu fez esse corpo meio teimoso, meio não. Tu conhece cada nervo desse corpo. Então, se possível, Tu acha o defeito e conserta, porque eu preciso desse corpo carnal. E isso é algo maravilhoso, porque são maneiras de relacionamento com Deus. São maneiras da gente aprimorar uma intimidade com Deus. Porque a gente sabe o valor de uma intimidade. A gente sabe o que acontece numa intimidade. Todos aqui sabem o que acontece numa intimidade. E imagina a tua intimidade com o teu Criador. Imagina a tua mente a partir dessa noite de hoje se conectando intimamente com o Criador. Imagina quantas bênçãos poderão vir nos demais dias da tua vida, nos demais segundos. Vou assustar um pouquinho. Queridos, ainda mais um pouquinho, é um privilégio fazer parte da família de Deus.
É um privilégio gigante você poder ter um relacionamento nada mais, nada menos do que com o teu Criador. Então pensa nisso, mas pensa com carinho. Mais um tópico que eu quero comentar com vocês. É necessário fazer a vontade de Deus. Essa parte é um pouco difícil. A gente tem que sentar no banco do carona do nosso carro chamado vida e puxar aquele cinto de 3 pontas, pegar umas fitas isolantes e atar os braços, pegar uma soga e se atar na cadeira, pegar uma mordaça e botar na boca. Por que tudo isso? Porque tem que ser feita a vontade de quem está no controle desse carro, chamado vida. E quem quer assumir esse teu carro chamado vida é nada mais, nada menos do que o teu Criador, Deus. As palavras de Jesus Cristo são esclarecedoras. Mateus 12, 49 e 50. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Para aquele que pertence à família de Deus e buscar o caminho da verdade e quer fazer a vontade de Deus, não tem por que se sentir insignificante, desprezado, inseguro ou deixar-se dominar pelo medo. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu digo, a minha mão não está sob o meu controle, porque a gente não tem noção do relacionamento com Deus. A gente não tem noção que a gente foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus, para nós pensar nos céus, lá nas alturas. A gente aqui na terra, aqui no Jair, no município, nos campos vizinhos. Deixar-se dominar pelo medo. Filhos de Deus. Às vezes a gente tem algumas coisas assim que é inaceitável. É medo, existe dentro da gente, existe. Mas às vezes a mente humana pensa algumas coisas tão insignificantes, ao qual a gente não tem noção que Deus é quem está do nosso lado. Que Deus é quem faz parte do relacionamento, do principal relacionamento das nossas vidas. Porque às vezes se sente insignificante, desprezado, inseguro, ou deixa até o medo dominar. Medo de subir num altar, ministrar uma reflexão, um louvor, uma palavra. Medo de falar no trabalho, eu sou cristão. Eu faço parte da EAD Jari ou de congregação X. Esses tipos de medo existem dentro da gente. E não vou dizer que é normal, mas é corrigível. Tem uma igreja que está pronta para te ajudar. Tem uma família, ao qual essa família é guiada apenas por um cabeça, que é Cristo Jesus. Então, pensa nisso. Um cabeça que é Cristo Jesus. Eu não sei o teu medo, eu não sei a tua insegurança, eu não sei o que tu sente no teu íntimo, mas quero te dizer que, a partir do momento, reconhecer Deus como o único e verdadeiro Salvador da tua vida, tudo muda. Tudo muda porque tu vai ser nomenclado filho de Deus, filho do teu Criador. E através disso, tem uma igreja que está pronta para te cuidar. Devemos ter em mente que pertencemos ao Pai Eterno, que nunca, jamais vai nos abandonar. Confirmação disso encontramos em Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Lembrando, se tu considerar Ele como Pai, como o único e verdadeiro controlador da tua vida, Ele será contigo, não te deixará. Então, meu querido, tenha convicção na tua mente que nenhum medo, nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma falta de orientação vai estar contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. EAD Jari.